Pessoal, tudo bem? Bom dia, meu nome é Renan Machado. Hoje eu irei apresentar um código em Python que resolve um problema muito comum em engenharia e economia, o problema de otimização de custos. O foco da otimização é que ele é um processo que nos ajuda a encontrar o melhor resultado. No nosso caso, é encontrar o menor custo para uma determinada embalagem, uma embalagem cilíndrica. O usuário ele vai informar os preços das medidas, do raio e da altura, e ele vai informar também para a gente o valor do volume. Com o valor do volume que ele precisa obter, nós encontraremos as medidas para o raio e para a altura, e depois a gente vai substituir esses valores na fórmula do custo e encontraremos o menor custo possível. Então, eu vou mostrar o código para vocês, vou apresentar o enunciado da questão e eu vou demonstrar para vocês melhor esse processo. Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, já aqui no nosso código, a gente começa no enunciado da questão, que diz o seguinte: o recipiente cilíndrico aberto em cima, ou seja, não tem tampa, deve ter a capacidade de 375 pi centímetros cúbicos. O custo do material usado para a base recipiente é de 15 centavos por centímetro quadrado e o custo do material usado na lateral é de 5 centavos por centímetro quadrado. Se não há perda de material, determine as dimensões que minimizam o custo do material para construí-lo. Bom, no meu código, o usuário ele vai inserir o volume e os custos, mas ele também vai inserir se ele quer tampa na embalagem ou se ele não quer tampa. Aqui, no import math.os, eu usei o math para importar o valor de pi e o es para realizar essa simples operação aqui, que é para limpar o seu terminal. Aqui a gente já vem para o fim do código, onde é inicializado o nosso sistema e ele chama a função otimizar custo. Essa primeira parte do vídeo eu vou mostrar apenas a estrutura e como funcionam as entradas do nosso código. Aqui ele já começa pedindo os valores do custo da base, o custo da lateral e o volume, e ele entra nesta função que vai validar os valores. Os valores têm que ser maiores do que zero, e se o usuário ele quiser inserir vírgula no lugar de ponto para valores decimais, o sistema também aceita. Depois ele vem para esse trecho, onde o usuário declara se o recipiente terá tampa ou não. Se ele tiver tampa, o fator da base será 2, porque tem a área da base mais a tampa, então são duas bases. Se não tiver tampa, o fator base será igual a 1. Bom, pessoal, aqui a gente inicia na execução do nosso sistema. Inicialmente o terminal já é limpo, com essa função os.system.cls. E aqui eu vou realizar primeiramente 3 testes que as entradas são inválidas. Então eu vou colocar aqui -7, ele fala que o valor tem que ser maior do que zero. Se eu escrever aqui R$2, ele também não vai permitir, porque esse aqui é do tipo float, ele até aceita inteiros, aceita números decimais, mas não aceita string. Se eu clicar apenas Enter, ele também vai falar que a entrada é inválida. E aqui eu vou colocar valores aleatórios, depois a gente faz um teste que exemplifique o nosso processo de otimização. Recipiente ter a tampa, aqui entra uma string, se eu colocar esse valor 4, apesar de 4 poder ser uma string também, eu validei para que entre apenas valores que demonstrem sim ou não. Se eu colocar 2 tampas, ele também não vai deixar. Se escrever talvez, ele também não deixa. Eita. Pronto. Agora vamos partir para os testes que exemplifiquem o nosso processo de otimização. Eu vou realizar 3 testes. Um ponto que é válido ressaltar é que o sistema ele não faz diferenciação se um cilindro ele é achatado ou se ele é alongado. Ele permite, mas se você colocar um custo muito alto para o material da base, ele vai ter que diminuir o raio, ou seja, o raio vai ser menor. Ou se você colocar um valor muito alto para o custo do lateral, que ele varia em relação à altura, ele vai diminuir o tamanho da altura. Apesar dele também ter o raio, a área da base também tem o raio, então o que varia ali de verdade é a altura na área lateral. Agora vamos partir para os próximos testes. Tá, agora retornamos com a nossa execução e agora vamos fazer da maneira correta. O custo do material da base, eu vou seguir exatamente com o exemplo que foi dado no enunciado. Eu vou colocar 15 centavos. Para o custo lateral, eu vou colocar 5 centavos. E aqui você pode ver que eu estou usando vírgula e não ponto, como eu mostrei lá no início do código. O volume desejado do recipiente não tem como colocar 375 pi. Ele não vai permitir nem se eu colocasse o símbolo exatamente. Então eu já fiz esse cálculo, multipliquei 375 pelo pi e dá 1178,1. Eu poderia colocar ponto 1, ele vai aceitar também. Eita, desse jeito não.
0,1. E o recipiente terá tampa, sim ou não? Eu vou colocar que não. E aqui já saem os nossos resultados. Ele já demonstra que o recipiente não tem tampa, ele traz o volume em centímetros cúbicos e em ml, as dimensões otimizadas. O raio ele deu 5 centímetros, a altura deu 15 centímetros e os custos, a base saiu por R$ 11,78, a lateral saiu por R$ 23,56 e o total deu R$ 35,34. Agora vamos seguir para outro teste. Nesse teste eu vou colocar um custo da base bem maior que o custo da lateral. Vou colocar 20 centavos. O custo da lateral eu vou colocar 4 centavos. O volume eu vou colocar 500 ml. E o recipiente ele vai ter tampa dessa vez. Aqui ele já demonstra que o recipiente tem tampa. Ele traz o volume dele. O raio ele sai por 2,5 centímetros aproximadamente, a altura ela sai por 25,15 centímetros. Como você pode ver, o material da base ele é bem mais caro que o material da lateral. E a base ela varia principalmente em relação ao raio que está ao quadrado. Então, como você pode ver que a base ela saiu bem caro, o sistema ele vai tentar priorizar uma lateral maior para encontrar o menor preço que consiga atingir esse volume. E aqui saem os nossos valores de custos. E agora vamos seguir para um último teste. Aqui para o custo da nossa base, eu vou colocar 50 centavos. Para o custo da nossa lateral, eu vou colocar 1,25. E o volume desejado do nosso recipiente vai ser 1000,5. E o recipiente terá tampa, sim ou não? Eu vou fazer ele sem tampa. E o resultado da nossa otimização é o seguinte: ele vai mostrar que não tem tampa, vai trazer o volume dele. As dimensões, como você pode ver, como eu coloquei o material da lateral muito mais caro que o material da base, a altura ela é reduzida em detrimento do aumento do raio. Os nossos custos estão declarados aqui embaixo. Pessoal, esse foi o meu código, espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado pela atenção de vocês, um ótimo dia e até a próxima.